ao novo episódio da Canela Amarela, da série Investimentos. Hoje vamos falar um pouco sobre agenda climática, ESG e crédito carbono. Eu tenho um convidado especial, ele chama João Pedro Fernandes, desculpa. E você é engenheiro, mas você se especializou em planejamento estratégico, já passou por várias empresas como a BRF, onde a gente se conheceu, mas também a Falcone, Scania, Pátria, e hoje você está num grupo chama Future Climate Group. É uma empresa, né, muito interessante. Ela é a antiga Future Carbon, que era, né, um one-stop shop para crédito carbono. Mas hoje ela mudou um pouco a estratégia para ser mais abrangente, para falar sobre a agenda climática. Seja bem-vindo. Obrigado, Sara, pela introdução. Um prazer estar aqui com você. Um prazer a gente se reencontrar depois de tanto tempo na BRF. Conta um pouquinho sobre o que vocês fazem na Future Climate Group, né? Porque a agenda mudou um pouquinho, vocês focaram muito, né? Se chamaram One Stop Shop para crédito a carbono, depois a gente vai explicar um pouco o que é isso. Mas hoje quero ouvir um pouquinho o que é a estratégia, o que é a agenda climática. Legal. De fato, Sara, a gente mudou um pouco a nossa estratégia, a gente evoluiu um pouco a nossa forma de negócios, então a gente saiu um pouco do carbono como um protagonista, né, da estratégia de negócio, e a gente amplificou isso para uma agenda climática. Não é que a gente deixou de estar presente e posicionado na agenda de crédito de carbono. A gente ainda atua, ainda é uma atuação muito forte da Future Climate hoje. Mas o que eu costumo falar a gente deixou o carbono, que era como protagonista do modelo de negócio, ou seja, ele estava no próprio nome da empresa, ele deixa de ser protagonista do modelo de negócio, ele passa a ser um coadjuvante muito relevante, ainda muito importante, uma ferramenta muito relevante para a gente combater e, eventualmente, mitigar aspectos dessa crise climática. Então, a gente evoluiu o nosso modelo de negócio, uma agenda só de carbono, onde a gente era reconhecido só pelo carbono, e agora a gente está atuando num aspecto mais amplo da crise climática como um todo. Né? Então, hoje a Future Climate é uma empresa climática brasileira, né? Só que com atuação global. E a gente tem 5 negócios, né, dentro desse grupo. Então, a gente funciona como uma plataforma completa, ainda de ponta a ponta, uma one-stop shop, mas focada muito em soluções de descarbonização e soluções para atuação dentro da crise climática. E esses 5 negócios, eles vão desde o início da jornada de uma empresa ou uma pessoa dentro dessa agenda, ou seja, de uma parte de educação inicialmente, né, com cursos, palestras, workshops, que a gente pode montar para empresas, cursos online, etc. A gente tem também uma parte de consultoria de clima e descarbonização, ou seja, planos de adaptação, planos de mitigação climática, inventários de emissões, ou seja, o que eu faço, né, depois de entender o que é essa agenda toda, o que eu faço. A gente oferece esse serviço também de consultoria. Né? Além disso, assim, o carbono segue sendo relevante, como eu comentei com você. A gente segue tendo uma agenda muito ligada a soluções baseadas na natureza ou créditos de carbono ligados à floresta, né? Então, o crédito de carbono, ele segue sendo uma ferramenta muito importante. A gente tem uma unidade de negócio bastante focada em soluções baseadas na natureza, onde a gente tem 3 verticais principais de negócio dentro dela, uma focada em projetos de conservação e projetos privados de floresta, ou seja, conservação da floresta em pé, evitar o desmatamento, né, que são os chamados projetos REDD+, REDD+. A gente tem uma outra frente que é focada em parcerias público-privadas, ou as PPPs, que a gente atua tanto numa agenda de conservação quanto numa agenda muito forte de reflorestamento. E a gente tem também uma agenda só focada em reflorestamento, que aí é restauração e reflorestamento de áreas degradadas, pastagens degradadas ou áreas, inclusive, de reserva legal e que precisam desse tipo de solução.
Tá? Além dessa agenda focada em natureza, a gente também tem uma área ligada à transição energética e novas tecnologias ligadas à descarbonização, e aí a gente está falando desde a área de renováveis, solar, eólica, ou também novas tecnologias ligadas a esse processo de descarbonização, que a gente também atua de uma maneira próxima, ou tecnologias, por exemplo, mais ligadas a hidrogênio verde, biochar, BECCS, que seria uma bioenergia com captura de carbono a partir dessa tecnologia, e DACs, que seriam as tecnologias de captura direta de carbono no ar. Então, a gente olha muito amplamente para a agenda de descarbonização dentro dessa agenda de transição energética. Então, não é só a linha de renováveis, mas renováveis têm um papel muito relevante na transição, mas também todas essas outras verticais, todas essas outras tecnologias que permitem essa questão de descarbonização. Além disso, a gente tem também uma gestora, né? Estamos terminando de montar essa gestora agora, que ela vai investir tanto em projetos de carbono. Projeto de carbono geralmente é um projeto de capital intensivo no início, então a gente precisa fazer um aporte de capital inicial para viabilizar os 2, 3 primeiros anos desse projeto, até as gerações iniciais de crédito de carbono serem comercializadas, e também para investir em eventuais empresas, né, que estejam dentro da nossa cadeia de valor e que suportem o crescimento do nosso negócio. Tá? Legal. E, por fim, a gente tem também uma agenda muito focada ao impacto que todo esse mecanismo, seja o crédito de carbono, seja inclusive a própria operação da Future Climate como um todo, onde a gente tem um instituto, e esse instituto é um braço de impacto onde a gente reverte parte da comercialização desses créditos de carbono para os próprios projetos e para as comunidades locais em campo, né? Ou seja, é uma linha de repartição de benefícios muito forte, e também parte da própria empresa, dos resultados da própria empresa são revertidos nessas comunidades, nessas questões ligadas à bioeconomia, biodiversidade e comunidades tradicionais, ribeirinhas, que estejam dentro das áreas, por exemplo, de projetos nossos, ou não necessariamente só dentro dos nossos projetos, podemos apoiar também outros tipos de comunidade. Ou seja, ela é uma empresa que a gente costuma falar que é uma empresa da nova economia, ou seja, ela não é um terceiro setor só ligado ao impacto, mas ela também não é o lucro o tempo todo. Então, a gente está nesse meio do caminho entre o impacto e o lucro. O lucro, obviamente, a gente é um negócio, é um business, ou seja, o lucro é uma coisa que a gente busca, mas a gente procura muito reinvestir parte dele para ter essa agenda de impacto bem construída. Tá? Entendi. Então, né, fora que tem essa gestora que pode, né, ajudar nessa primeira parte de financiamento, o crédito carbono ainda é muito irrelevante, né, na empresa. Como isso funciona, né? Porque para mim ainda é uma coisa meio abstrata, né? Enfim, me eduquei um pouquinho, mas Sim. eu sou a pessoa que mais aprende aqui nesse podcast. Explica para quem ainda nunca ouviu falar disso ou não sabe o que é, como funciona esse crédito de carbono. Perfeito, Sara. Acho que assim, não é só para você, tá? Geralmente é bastante abstrato para várias pessoas, então é um momento bem legal aqui, onde eu tenho para poder explicar um pouquinho desse mecanismo. Eu vou falar um pouco do lado técnico e vou falar um pouco do lado da construção histórica desse mecanismo, porque eu acho interessante. O lado técnico do crédito de carbono, ele nada mais é do que 1 tonelada de CO2 equivalente que é evitada ou removida na atmosfera, né? Ou seja, atividades que evitam a emissão de CO2 ou que removem CO2 da atmosfera, a contabilização de 1 tonelada nesses 2 movimentos, ele gera um crédito de carbono. Tá? Então, o crédito de carbono é exatamente isso, é a tonelada de carbono removida ou evitada na atmosfera. Tá? E aí, acho que o ponto interessante desse crédito é o seguinte, Sara, por que CO2 equivalente? Né? Acho que esse é um ponto até relevante da gente falar.
É porque o CO2 ou o dióxido de carbono, ele não é o único gás de efeito estufa existente, né? A gente tem outros gases de efeito bastante relevante, inclusive até mais potentes para efeito estufa do que o próprio gás carbônico. Eu estou falando, por exemplo, do metano, do óxido nitroso. Então, assim, só para um exemplo rápido, o metano ele tem um potencial de efeito estufa 25 vezes mais potente do que o CO2. O óxido nitroso, por sua vez, 300 vezes mais potente do que o CO2. Óbvio que as concentrações são menores desses gases em relação ao CO2, por isso que a gente sempre passa para a base de carbono, de CO2 equivalente. Entendi, tá? entendi. E eu acho que é legal, assim, o crédito de carbono, ele é um mecanismo super importante que ele apesar de parecer novo e recente, as discussões estão sendo mais frequentes agora, ele é um mecanismo que ele começa um pouco da discussão lá na Eco 92, no Rio de Janeiro, né? Ele tem a primeira criação um pouco mais efetiva, mais próxima do crédito de carbono no Protocolo de Quioto, em 1997, com a criação do MDL, ou Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, foi ali que começou a se precificar o carbono, né? E mais recente, as questões mais recentes envolvendo o crédito de carbono estão ligadas ao Acordo de Paris, em 2015, onde todas as nações ou as nações signatárias desse acordo promovem metas de descarbonização das suas operações nacionais, digamos assim, né? Onde esses países se comprometem a reduzir até 50% das emissões até 2030 e alcançar o net zero, ou seja, o carbono neutro, né? Ou seja, o que eu emito menos o que eu capturo ou evito, igual a zero, até 2050. Ou seja, hoje a gente, para falar a verdade, assim, estamos com 52 gigatoneladas de carbono que são liberadas na atmosfera anualmente, e o desafio é esse 52 virar zero. Né? Por Então, quê? Para não aumentar... Não aumentar a temperatura, exato. Entendi. Então, dentro do Acordo de Paris, em 2015, foi colocado que uma temperatura máxima que o planeta poderia aumentar sem ter drasticamente efeitos muito controversos na questão climática seria 1,5 graus de aumento de média de temperatura em relação a períodos pré-industriais, tá? Então, esse 1,5 ele leva em consideração essa curva decrescente de emissões de CO2 na atmosfera para chegar ao net zero, né, em 2050. Então, a questão do aumento da temperatura, ela tem impactos, né, significativos, econômicos, sociais, muito relevantes. Né? Então, o que acontece se essa temperatura aumenta e passa desse 1,5 graus? Né? A gente tem impactos em quebra de safra, a gente tem eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, a gente tem ondas de calor cada vez mais destrutivas, e isso tem impactos, né, economicamente falando, até mesmo em PIB, ou na vida das próprias pessoas, né? Então, aqui para citar alguns exemplos, a gente está falando, infelizmente, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente está falando das ondas de calor que aconteceram na Europa, das fumaças no Canadá que foram até os Estados Unidos e encobriram Nova York, a gente está falando de furacões na Flórida, como recentemente o furacão Milton, de poder muito mais destrutivo. Então, existe uma correlação estatística muito direta entre o aumento da temperatura, o aumento das emissões de CO2 na atmosfera e o nível de eventos climáticos extremos ou desastres naturais. Exatamente. E você já sabe quanto já aumentou a temperatura? Ela já aumentou? Já aumentou e, infelizmente, assim, esse ano de 2024, a gente já está com grande parte do ano nesse 1,5 grau. Nossa. Então, assim, o que era para chegar em 2050, a gente já está em 2024, tá? Então, isso é bastante preocupante, o que indica que a gente precisa acelerar ainda mais as medidas de mitigação e também de adaptação climática que a gente tem para fazer nas economias, nos negócios e nas comunidades em geral.
Tá. E se eu quero, então, comprar um crédito de carbono, o que precisa fazer? Comprar um crédito de carbono tem algumas maneiras de se fazer. Você tem hoje, né, algumas tecnologias como marketplaces que você vai lá, compra e aposenta esse crédito. Aposentar esse crédito significa você desativar ele do mercado e ele ter seu uso concluído, digamos assim, para compensação de 1 tonelada de emissões. Você pode procurar empresas desenvolvedoras de projetos, você pode procurar proprietários de projetos, você pode procurar traders, brokers e até mesmo algumas iniciativas onde esse crédito pode até começar a ser negociado em bolsas de valores. Isso hoje, né, num aspecto de mercado voluntário, porque esse é um outro ponto importante. Hoje tem uma diferença entre um mercado voluntário e um mercado regulado de carbono. Né? O Brasil tem discutido a questão de uma regulamentação desse mercado, muito aos modos do que a Europa fez vários anos atrás, né? E esse mercado regulado, aí ele atua de uma outra forma. O mercado regulado, ele funciona com as empresas com emissões acima de 25 mil toneladas de CO2 por ano, elas vão ter limites máximos de emissão dependendo do setor e dependendo da indústria. Então, se aquela empresa emite menos do que o limite do seu setor ou daquela indústria, ela gera um crédito que ela pode vender nesse mercado regulado para empresas que emitiram além do seu limite. Ou seja, exatamente, uma vai compensar a outra, mas de maneira regulada. E aí o crédito de carbono do mercado voluntário, dado que hoje ainda são compromissos voluntários das empresas aqui no Brasil, ele serviria como um apoio ou uma parte desse mercado regulado. Muitas vezes, em outros mercados que a gente vê lá fora, pode vir desse mercado voluntário. Então, um fortalece o outro. Então, as empresas, por exemplo, sei lá, na Europa, que emitem mais, podem investir em empresas aqui para ganhar crédito carbono. Sim, no mercado europeu, mercado regulado europeu, eles têm um limite, por exemplo, que eles podem comprar de créditos do mercado voluntário global. Então, existem empresas, inclusive clientes nossos, até super legal falar isso, que a maioria dos clientes de maior volume, eles estão fora do Brasil. Né? Então, são clientes europeus, muito por conta do mercado regulado europeu puxar essa demanda. São clientes em Oriente Médio, são clientes em Ásia e Estados Unidos. Né? No Brasil já tem empresas fazendo compensações de emissão, mas ainda de uma maneira muito inicial. Então, essa empresa, dado que o mercado regulado europeu permite que você compre parte desses créditos do mercado voluntário, eles buscam os melhores projetos globalmente para compor esse seu portfólio de compensação, digamos assim. Entendi. Mas como, enfim, para mim ainda é meio abstrato, se, por exemplo, uma montadora na Europa, né, compra esse crédito, quem fiscaliza se isso realmente existe aqui no Brasil, por exemplo? O mercado de carbono, ele é um mercado que ele tem se desenvolvido cada vez mais. Então, tem certificadoras globais que fazem a certificação desse crédito de carbono. Tem auditorias de terceira parte que auditam se aquele carbono realmente foi evitado ou foi removido da atmosfera conforme descrito pelo projeto que está sendo comprado. Né? Então, assim, tem essas certificadoras globais, tem as auditorias e tem as próprias empresas que entram em processos de diligência muito profundos para entender se aquele projeto, de fato, ele está gerando o impacto climático que ele se propõe a gerar. Tá? Então, acho que esse é um ponto super relevante, muito importante, que é uma agenda que a gente costuma falar no mercado, que é a agenda de integridade do crédito de carbono. Ou seja, aquela 1 tonelada que aquele projeto diz que ele remove ou reduz ou evita, ela de fato é 1 tonelada ou é 0,8, 0,7, 0,6, tá? Então, existem várias partes que, de certa maneira, auditam esse processo, né? E quando um crédito, ele entende, inclusive hoje, né, acho super legal falar, existem agências de rating de crédito de carbono.
Tá? Então, existem agências internacionais que fazem o rating dos projetos para saber se, de fato, o impacto climático ou, inclusive, os co-benefícios sociais e socioambientais gerados naquela área estão sendo reais. Né? E aí elas emitem um rating tal qual o mercado financeiro, um projeto AAA, um projeto Double B. Então, isso dá um pouco mais de conforto cada vez mais para esse mercado numa agenda em direção à integridade. Tá? Legal. É uma coisa que eu vi que também é um receio ainda para investimento. Existe um certo, né, risco de fraude para esse crédito de carbono, né, que é muito vinculado às terras, né? Como que é isso? Como que, né, isso acontece? Como que isso pode ser evitado? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma questão muito crítica em questão de regularização fundiária, né? É um problema que a gente tem aqui há vários anos. Então, infelizmente, sim, existem, por exemplo, questões ligadas à grilagem de terras, certidões de posse, etc. E como o crédito de carbono ele está ligado à posse da terra, totalmente ligado, né, a propriedade daquele ativo, quando a gente tem um caso de grilagem, por exemplo, e infelizmente tiveram casos que isso aconteceu e alguns escândalos até recentes sobre isso, o crédito de carbono ele entra num conflito quase que jurídico, né? Então, o crédito é meu, o crédito é seu, essa terra é grilada, então é meu, essa parte é minha, então isso é super complexo de se lidar hoje no Brasil. O que acontece é que cada vez mais isso tem sido fiscalizado, tanto por órgãos competentes, né? Mas também por essas questões de rating. As próprias desenvolvedoras de projeto começam a ter um crivo muito mais relevante em relação a isso. Então, eu posso até falar pela Future Climate, por exemplo. A gente tem um processo de compliance muito robusto, né? Então, quando a gente vai avaliar a questão de terra, né, das certidões de propriedade daquela terra, a gente vai até uma linha de destaque de patrimônio público para entender toda a cadeia dominial e ver que não teve algum tipo de fraude ou grilagem no meio desse processo. E se é identificado qualquer tipo de risco, mesmo que seja o menorzinho possível, a gente totalmente descarta esse tipo de projeto justamente para não ter essas questões ligadas à baixa integridade e baixa qualidade do crédito de carbono. Então, é como se fosse uma linha que separa um mercado 1.0, né, de um mercado 2.0. Né, onde qualidade e integridade desse crédito são muito mais valorizados em relação a qualquer outro atributo prévio que não tenha sido considerado lá atrás. E é até complexo, né, explicar isso, por exemplo, para players de fora, né? A questão fundiária no Brasil, ela é uma complexidade até para a gente entender, né? Então, isso aconteceu muito por falta, às vezes, de informação até desses players quando eles adquirem esses projetos sem ter a noção de que isso, infelizmente, ainda acontece. Acontecia muito mais frequente, mas, né, ainda há casos onde isso é percebido. E aí começaram a ser muito questionados quando eles, por exemplo, aposentavam, né, que é o fato que eu comentei de desativar o crédito de carbono e usá-lo para a finalidade que ele tem. Quando eles aposentavam de projetos controversos, o mercado todo ia em uma espécie de crítica muito contundente a esse tipo de empresa, né? Então, acho que esse é um ponto super relevante para a gente mostrar, inclusive, a mudança de momento do mercado de carbono, dado que ele é um mercado em evolução, é um mercado em crescimento, apesar de já movimentar bilhões, ele ainda é uma criança perto do que ele pode e deve ser até 2050, por exemplo, onde pode crescer mais de 50 vezes esse tamanho, né? Sim. E, né, nosso agronegócio, ele, assim, não tem como não falar dele, né? Ele tem um papel muito relevante. Já muita coisa já está sendo feito. Eu vi que 33% do território brasileiro já é preservado, né, pelo agronegócio. Na Future Climate, vocês incluem, né, o agronegócio, os projetos no agronegócio
dentro, né, dos projetos que vocês apostam? Sim, o agro ele é uma potência não só pelo agro em si, né, da questão produtiva do agronegócio, mas no próprio mercado de crédito de carbono existe muita oportunidade para o agronegócio. Né? Então, assim, para citar algumas aqui, a gente pode falar de sistemas integrados de produção, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. A gente pode falar sistemas agroflorestais também de produção. A gente pode falar de SAFs, mas numa linha do combustível sustentável de aviação, né? Que também ele tem uma passagem, uma origem muito grande no agronegócio, na produção agrícola. A gente pode falar de projetos, por exemplo, ligados a biochar, que é um biocarvão, e esse biocarvão ele pode, inclusive, ser usado nas próprias produções do agronegócio, nas próprias plantações, podendo reduzir o uso de fertilizantes nessa produção, podendo melhorar a retenção de água nas plantações. Então, ele tem benefícios, inclusive, na volta, né, para o agronegócio. A gente tem, né, como eu falei no início, o metano, ele é um gás de efeito estufa muito relevante, né? E a fermentação entérica na pecuária dos bovinos, né, ela produz muito metano. Isso é comprovado e etc. Então, quando a gente pode atuar numa linha de dieta animal, aditivos nas rações, etc., isso também diminui a geração de metano. Isso pode, por exemplo, ser um projeto de geração de crédito de carbono, porque você diminuiu uma situação de emissão fazendo algum tipo de mudança, seja no manejo, seja na dieta, seja nos aditivos, seja na forma com que você lida com a terra. Além de tudo isso, Sara, enfim, eu estou falando só algumas. O mundo para o agronegócio é muito infinito na linha de crédito de carbono. Além de tudo isso, a gente tem uma agenda hoje muito forte de restauração e reflorestamento. Né? Então, assim, a questão de restauração e reflorestamento no Brasil, ela é muito relevante. O governo tem um plano de restauração e reflorestamento de mais de 12 milhões de hectares nos próximos anos. Né? Parte disso são áreas de reserva que foram desmatadas e precisam ser repostas. Parte disso podem ser de pastagens, por exemplo, degradadas, que a gente pode ter uma recomposição de floresta nativa, por exemplo. Né? Assistida, desassistida, tem diversas formas da gente fazer isso. E o reflorestamento hoje é um crédito de remoção de carbono, que é um crédito muito valorizado. Aí você ia perguntar quais desses créditos valem mais? É reflorestamento? Reflorestamento é um crédito muito valorizado. Tecnologias de descarbonização também são créditos muito valorizados. E aí biogás, biometano, por exemplo, nas produções de suíno, produção de aves também, né, com instalação de biodigestores para tratamento de resíduos, isso também é bastante valorizado. Tá? E acho que é legal, assim, só explicar rapidamente também, evitando ser muito técnico, né? Mas muita gente, às vezes, não entende por que o reflorestamento necessariamente é uma agenda de remoção super relevante, né? Acho que o processo de crescimento de uma árvore, ele envolve, né, voltando lá para o nosso ensino médio, ele envolve a fotossíntese, né? Fotossíntese é CO2 mais água mais luz solar, né? Gerando glicose e oxigênio. Né? Então, é como se eu estou removendo o CO2 da atmosfera, esse CO2 com as reações químicas se transforma na glicose e o oxigênio volta para a atmosfera na fotossíntese. Essa glicose é onde eu estabilizo o carbono dentro da árvore no processo de crescimento dela. Então, tudo que a gente está falando, sejam os troncos, as raízes, as folhas, são, de certa maneira, transformações dessa glicose. E no processo de crescimento dessa árvore, ela vai estabilizando isso dentro dela. Então, ela remove crédito de carbono. E num projeto de redução de emissões, por exemplo, RED+, ou RED+, é uma agenda totalmente diferente. É como se eu evitasse uma progressão do desmatamento. Hoje, o perfil de emissões brasileiro, né, ele é
50% ligado a uma agenda de desmatamento. Cerca de 25% vem de práticas agrícolas, como, por exemplo, eu comentei da fermentação entérica, e uma parte menor vem da questão de energia, porque a gente já tem uma matriz elétrica muito limpa, né? Então tem uma parte também que vem de transporte. Mas 50%, nos últimos 5 anos, variou entre 48% e 51%. O perfil de emissões do Brasil vem do desmatamento. Mais da metade do perfil de emissões do Brasil vem de desmatamento. Então, quando eu tenho um desmatamento evitado, ou seja, aquela progressão daquele desmatamento vai, por estudos estatísticos e modelos, ele vai chegar naquela área, eu crio uma zona de proteção naquela área para evitar que o desmatamento chegue, né? Mas não basta só eu falar, essa área não vai ser desmatada, eu preciso também cuidar do entorno dela, porque não adianta eu conservar aquela área, sendo que a gente fala que o desmatamento vazou para as áreas laterais, né? Isso a gente tem que monitorar não só a área do projeto, mas uma área maior no entorno dela para garantir que não está tendo avanço desse desmatamento, tá? Então, esses são os créditos de remoção. E hoje existe uma preferência muito grande dos compradores por esses créditos de remoção em relação aos créditos de redução, tá? Redução de emissões. Então, esses mais ligados à tecnologia, mais ligados a reflorestamento, têm geralmente um valor maior no mercado. E eu imagino, né, um grande problema assim, a fiscalização. Vocês também têm agentes, né, no chão que vão lá e vão atrás, né, e vocês usam também satélite, né? Sim, a gente tem um centro integrado de comando e controle de carbono, que é justamente essa inteligência de campo que a gente usa para esses projetos, tanto em mapeamento de risco das áreas, né, se estão em áreas de risco não só ligadas a carbono, mas em áreas de risco, por exemplo, se tem algum tipo de operação ilegal acontecendo próximo, etc., isso é mapeado antes do projeto acontecer. A atuação, por exemplo, de extração de madeira ilegal, se existem focos próximos, etc., a gente mapeia isso tudo antes do projeto acontecer. E esse time também vai para campo para monitorar toda essa área. Além disso, a gente emprega bastante essa questão de imagens de satélite com qualidade bastante relevante. Hoje a gente consegue praticamente de satélite mapear 1, 2, 3 hectares, assim, você consegue já identificar focos de desmatamento de maneira satelital e também uso de drones que podem percorrer, sobrevoar a área para entender esse cenário, se está tendo algum tipo de atuação ilegal, extração de madeira, por exemplo, nesses projetos de de redução de emissões, tá? Então temos sim, esse time de campo é bastante focado nessa área de mapeamento de campo dessas iniciativas e mitigação desses riscos operacionais. Legal. E, enfim, né, tem algumas leis, a última lei, enfim, que foi agora postergado, né, a lei de desmatamento da Europa. Você acha que isso, enfim, ajuda um pouco, né, aqui para acelerar esses processos, né, para assim, no fundo, o agro aqui já é muito verde ambiental, mas assim, depende muito também do ponto de vista também de fora, né? Agora teve uma postergação. Como que se avalia isso que foi postergado? Perfeito. Eu acho que assim, sobre essa lei anti-desmatamento da União Europeia, eu vou trazer até um conjunto de medidas que aconteceram recentes e vou falar sobre todas elas num aspecto consolidado, né? Então a gente tem a lei anti-desmatamento da Europa, a gente tem o CBAM também da Europa, que é um mecanismo de ajuste de fronteira de carbono também para exportação, e a gente tem, por exemplo, o PL do mercado regulado de carbono aqui no Brasil. Ou seja, cada vez mais existe uma pressão muito grande vindo sobre os principais setores da economia, da indústria, etc. E, obviamente, essa medida, por exemplo, ligada à lei anti-desmatamento da Europa, ela foi postergada, assim, por alguns motivos, né?
alguns ligados à dificuldade da gente fazer a mensuração efetiva, né, sobre essa questão de desmatamento. Outra questão que também é bastante relevante é a questão de soberania nacional, porque parte dessas áreas desmatadas, elas têm embasamento legal para o desmatamento, elas têm autorização para a supressão dessa vegetação nativa, né? Então, é como se o país determinasse, né, o seu plano do que pode e o que não pode ser desmatado, mas acho que o ponto principal aqui, Sara, não só a lei antidesmatamento e o CBAM, que é esse mecanismo de proteção de fronteiras e ajuste de preço em relação às emissões, ou seja, países exportadores, né, de cimento, ferro, aço, por exemplo, eles vão sofrer essa tarifa, digamos assim, na Europa, que é uma forma de equalizar a competitividade entre os mercados. Isso vai acontecer cada vez mais. E aí o ponto principal é quem vai tomar a frente dessa iniciativa e capturar isso como vantagem competitiva, né? Então, quem se mover primeiro e entender que essa agenda ela vai cada vez mais acontecer e cada vez mais ser forte, não necessariamente internamente, não estou nem falando de mercado interno regulado, PL do carbono, estou falando externamente, cada vez mais externamente, por questão de pressão geracional, por questão das comprovações técnicas e científicas dos impactos do aquecimento global para o mundo como um todo, isso vai acontecer muito mais rápido. Então, acho que o ponto principal é quem vai se posicionar primeiro nessa agenda de uma maneira positiva nela, né? E o agronegócio tem um papel super relevante nisso, né? Então, assim, totalmente ligado, obviamente, à questão de segurança alimentar, é uma agenda que precisa ter resiliência nas formas de produção, porque os impactos das mudanças climáticas no agronegócio são muito drásticos, né? Então, as quebras de produção, as ondas de calor, a questão de mudança de regime hídrico, o regime das chuvas, mudanças de plantio. Então, isso tudo afeta muito o agronegócio. E quem se posicionar melhor e antes nessa agenda vai conseguir capturar isso como vantagem competitiva em relação a quem se posicionar depois, né? Sim, com certeza. Não, ficou claro para mim. Não, acho bem legal assim, essa agenda que vocês têm. Para mim ainda é bastante novidade, né? Mas acho que cada vez mais um tema, né, que você falou, que, né, já é muito, né, forte lá fora e cada vez mais aqui também, né, vira um mercado novo, né? Tem até a bolsa agora, a B4. E, enfim, acho que o agronegócio, né, tem como se posicionar ainda mais e favorecer, né, aproveitar desse movimento. Do meu lado, era isso, João. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Sara. Por ter participado. Aprendi bastante coisa, mesmo das pré-conversas sobre esse assunto. Mais um ponto você queria levar? Não, obrigado pelo convite. Muito bom te rever de novo. E obrigado à Ceres Investimento também pelo convite aqui para participar aqui do podcast com vocês. Legal. Obrigada, pessoal. Era isso de novo. Espero que tenham gostado. Dá um like e seguem os próximos episódios.